Quem abriu, diga amém. Se tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Nos diz assim a palavra do Senhor em Isaías 49:1. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. Amém, igreja? Podemos, com reverência, ler a palavra do Senhor, amém? 49. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povo de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: de balde tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer a Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, e os príncipes diante de ti inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Louvado seja o nome de sua igreja. Pode estar sentada, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do profeta Isaías, em quase todas as suas passagens, ela vai apontar para aquilo que seria, a vida de Cristo nesta terra, quando ele veio como homem. E se você pegar Isaías no capítulo 9, você vai ver que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que habitava a região em sombra da morte, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem Isaías está falando no capítulo 9? De Jesus. Quando nós vamos em Isaías capítulo 61, fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, amém? A proclamar liberdade aos presos, o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. E lá na frente você vai ver um hino que nós louvamos, consolar os que choram, restaurar os contritos de coração. Então é a promessa do que Cristo ia vir fazer e fez. Mas ele fez para quem? Ele fez para quem creu no seu nome. Quando nós vamos para João capítulo 1, no verso 12, ele diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. E quando nós falamos de filho, nós não tem como você não levar a sua mente para Romanos 8, no verso 15, que diz: não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez no pecado, mas o espírito de adoção, a qual clamamos: Abba Pai. Então recebemos a adoção de filhos quando nós recebemos a Cristo. E ele fala: se sois filhos, sois também herdeiros e co-herdeiros das bênçãos de Deus. Aonde foram alcançadas essas bênçãos? Na cruz. A bênção maior foi o perdão de pecados, através do sangue de Cristo. Uma vez que eu creio em Cristo, o salário do meu pecado é pago. É pago pelo sangue do Cordeiro, logo eu não tenho mais dívida com as trevas. A minha alma não será mais aprisionada no inferno. O meu nome está escrito no livro da vida. No momento em que Cristo vai na cruz do Calvário, ele morre e ressuscita por mim e por você, o nosso corpo ele passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus. E uma vez que o Espírito Santo de Deus ele habita em mim, habita em você,
Ele traz consigo as características do Espírito Santo de Deus, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, como podemos ver em Gálatas 5, lá no verso 20 em diante. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Recebemos junto com o Espírito Santo os dons do Espírito, amém? O dom da palavra, discernimento de Espírito, aleluia. Nós temos ali o dom de ciência, visão, revelação e sonho. Nós temos o dom de operação de maravilhas, aleluia. Dom de língua, de interpretação de línguas, louvado seja o nome do Senhor. Muitas as características do Espírito Santo de Deus, mas ele traz também o equilíbrio, o domínio próprio, para lidar com as lutas, com as adversidades, e o direito, aleluia, de partirmos dessa terra e ser recebido no céu, com as palavras, vinde bendito, vinde bendita de meu Pai. Nós conquistamos isso na cruz do Calvário. Eu vou lembrar que nós conquistamos paz. Se a sua vida ela não está em paz, eu não estou dizendo que a sua vida não vai ter luta, mas eu vou dar um exemplo para você de pessoas enfrentando luta, enfrentando batalhas, adversidades, mas que tinham em seu coração paz. O que fizeram com Paulo e com Silas, quando ele viu aquela mulher endemoniada, e ele falou assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela, e aquela mulher foi liberta, sendo que ela era uma escrava, ela era uma adivinhadora, que ela dava lucro para o seu senhor, e no momento que aquele demônio saiu o espírito de adivinhação, ela foi liberta, aqueles senhores se sentiram lesados, e fizeram o que com Paulo e com Silas? Arrebentaram eles no chicote. E foi muita chicotada, 5 quarentenas menos uma. E depois lançaram eles aonde? Na prisão. A gente murmura porque está calor. A gente murmura porque está frio. A gente murmura essa comida de novo. Né? Não é assim? É ou não é? A gente murmura do carro, murmura do trânsito, a gente murmura de tudo. Mas esses homens apanharam, com as suas carnes dilaceradas. Foram para a prisão. Foram presos em posições totalmente incômodas. E a palavra fala que eles blasfemavam, que eles reclamavam, que eles murmuravam do Senhor, não foi? Não. A Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores. Eles oravam e cantavam louvores. Estavam com a carne arrebentada, dilacerada, sim ou não? Estavam sentindo muitas dores, estavam numa tribulação tremenda, que além de apanhar, estava na prisão. Mas pelo que a palavra fala que eles estavam fazendo, você acha que esses homens tinham paz? Sim ou não? Sim. Eles tinham paz. Então o equilíbrio, a paz que o Espírito dá, é aquela paz que tudo está revolto à tua volta. Mas você está tranquilo, porque você sabe que o Deus da Bíblia, até do mar e do vento, lhe obedecem. Então ele dá esse equilíbrio. Está doendo, está difícil, está complicado, mas há um Deus que está no controle de todas as coisas, que diz para mim e para você, olha, não é algo insuportável não. Não fale mais essa palavra, eu não suporto mais, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e eu escrevi lá, que eu não permito nada, além do que você não possa suportar. Mas não é porque Deus tem prazer em ver a gente na aflição, não é isso. É que o inimigo da minha alma, da sua alma, ele aparece para Deus o tempo todo e fala, ele vai te negar, ela vai te negar, se eu me levantar contra ele, eles vão negar o teu nome, eles vão recuar. E isso está demonstrado no livro de Jó. O livro de Jó foi um escolhido do Senhor para passar tudo aquilo para você ver como que acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual o diabo falou para Deus, Jó te serve porque está tudo bem com ele, Jó te serve porque ele tem tudo, Jó te serve porque ele tem saúde, mas se ele não tiver isso ele te nega. Então Deus está mostrando pelo livro de Jó o que acontece no mundo espiritual, o que o diabo fala o tempo todo, mas também que é possível ao extremo e permanecer de pé quando Deus está contigo. Quando o Senhor lhe fala para Jó, quando Jó lhe fala assim, olha, eu te conhecia de ouvir falar. Você pode pegar as mensagens no YouTube, quase todas elas falam, depois que Deus curou Jó, que Jó foi restaurado de tudo, ele falou essa frase, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Lê o livro de Jó, vê quando foi que Jó falou isso.
Jó não falou isso quando ele foi restaurado. Jó não falou isso quando ele foi curado. Ele não falou isso quando ele teve 10 filhos depois. Ele falou isso no auge da sua enfermidade. Ele falou isso quando ele estava cheio de tapuru, cheio de bicho comendo as suas feridas, quando a esposa tinha ido embora, quando os seus 3 melhores amigos estavam falando: confessa, você pecou, tu está assim porque tu pecou contra Deus. Então quando ele estava podre, fedendo, as carnes caindo, ele se raspando com caco de telha, porque coçava. Ele olha aquele cheiro de podre. Ele olha para ele cheio de bicho. Ele olha ninguém ao lado dele, perdendo tudo. Ele fala assim: perdi 10 filhos de uma vez. Perdi meus rebanhos, perdi minhas fazendas, perdi minha riqueza, a minha esposa foi embora, eu estou sentado numa calçada fedendo a podre com os meus amigos me acusando de pecado, eu estou aqui, as pessoas têm nojo de mim, eu vejo bichos andando no meu corpo, e ele pensa: é impossível um homem passar por isso, ele aguentar tudo isso se Deus não estiver com ele. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque somente o Senhor é capaz de me manter de pé numa situação dessa. Então Jó, no auge da dor, da podridão, da luta, da angústia, ele viu que ele não olhou dificuldade, ele viu Deus. Qualquer um já teria sucumbido, qualquer um já teria se matado, qualquer um já teria morrido, mas eu estou de pé. Senhor, não sou eu, é o Senhor comigo. Mas eu e você, a gente olha para a luta, a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a adversidade. E aí vai entrar no texto que eu vou pregar, que o Espírito Santo de Deus quer falar. O texto ele vai dizer: ouve-me, filhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou, desde o ventre, das entranhas de nossa mãe, para que eu e você fôssemos luz para os gentios, irmãos. Pastor, o senhor acabou de falar que essa palavra é profética, está falando de Jesus. O Senhor escolheu desde o ventre da minha mãe. Quem conhece o Salmo 139? Eu falo sempre: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu me cerca de perto. Se subir ao céu, tu estás. Se descer ao mais profundo abismo, tu estás. Se no céu fizer a minha cama, tu ali também estás. Para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Mas quando, deixa eu ler aqui um instantinho, deixa eu parar no Salmo aqui. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, amém? Aí o Salmo 139, eu vou continuar. Quando eu estava sendo entretecido, robustecido no ventre de minha mãe, a minha vida, o Senhor escreveu em um livro. A Bíblia está dizendo, não eu, que quando você que está aqui sentado hoje, estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu a sua vida num livro. Ele escreveu a sua vida num livro. Ele escreveu para você receber a salvação e ficar de braço cruzado. Você receber o Espírito Santo e ficar de braço cruzado? Não. O propósito do Senhor é fazer de você luz para os gentios. Aleluia. Mas como que eu vou ser luz para o meu vizinho que é gentio, se ele só vê eu reclamando na minha casa, quebrando pau com a esposa, quebrando pau com o marido, quebrando pau com os filhos? Como que ele vai ver luz em você? Nós não podemos dar para as pessoas que nós não temos. Como que ele vai ver luz? Como ele vai ver o Espírito Santo de Deus se não há equilíbrio? Como? O Senhor ele vai falar aqui no livro de Isaías, para mim e para você: sede minhas testemunhas. Testemunhar o quê? O que ele quer que eu testemunhe, que você testemunhe? Que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele vivifica, que Ele torna nova todas as coisas. Mas eu vou falar de cura como? Enfermo? Como eu vou falar de libertação estando cativo? Como que eu vou falar de paz se eu não tenho paz? Eu não posso dar o que eu não tenho. Mas ele está falando que tem esse chamado para mim e para você. Não, pastor, não me vejo nesse chamado. Isso aí realmente é para Cristo. Amém. O Senhor ele vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai dizer assim: olha, como o Pai me enviou, ninguém conhece? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus foi enviado para curar, salvar e libertar. E ele fala: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, derramarei o meu Espírito. Aleluia. Para que ele derramou o Espírito Santo sobre mim e sobre você? Será mesmo que é para a gente ficar pulando igual pipoca dentro de igreja?
Será que é para ter a unção do tigre, da águia? É isso mesmo? Será que é para ridicularizar o nome do Senhor? Ou é para quebrar cadeias? É para expulsar demônios? É para curar enfermos? É para abrir a boca e rios de água viva sair do teu interior? A palavra do Senhor fala: se creres em mim, como revela as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas o que fala em Amós 8:11? Que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida, nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra está dizendo que o coração das pessoas está seco, elas necessitam de Deus, elas necessitam do Senhor. Mas se eu creio no Senhor, como revela as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do meu interior. Quando eu abrir a palavra, a boca, a palavra de Deus vai jorrar, ela vai sair. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou falar com aquela pessoa, eu tenho que me preocupar em se encher de Deus, porque se eu me encho da palavra, se eu me encho de Deus, a boca fala, aleluia, do que o coração está cheio. Você está cheio da palavra, cheio do Espírito, aleluia, o Senhor vai te direcionar, e no abrir da tua boca Ele vai falar, Ele colocará as palavras, aleluia, e vidas vão ser libertas, vão ser restauradas. Por quê? Porque elas estão sedentas, e a palavra fala que rios de água viva sairão do teu interior. A água é vida, e Jesus fala em João 6, as minhas palavras é Espírito e vida. E está faltando vida no mundo, sim ou não? Por quê? Porque as pessoas não têm pregado. Elas não têm falado. Ele vai dizer assim, presta atenção, versículo 5: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Que lhe torne a trazer Jacó. Jacó aqui estava vivo ou morto? Jacó, quando Isaías é escrito, ele estava vivo ou morto? Irmão, vamos ler Bíblia, irmão. Sem Bíblia não há Deus, amém? A Bíblia fala que a Bíblia diz assim, ó: esteja sempre pronto a explicar qualquer que for a razão da sua fé. Se você for pregar para uma pessoa e não saber a razão da sua fé, se essa pessoa pergunta para você: vem cá, Jacó estava morto ou vivo? E você, o que a pessoa vai fazer? A gente tem um debate de um pastor e um muçulmano no YouTube. E quando o pastor começa a falar de Bíblia, o muçulmano fala assim: tu não conhece a Bíblia não. Não é assim não, lá está escrito assim, está escrito assado, lá no capítulo tal, assim, assim, assim. O muçulmano brinca na Bíblia com o crente. E depois ele fala assim: agora eu vou te falar do Alcorão. Ele vai lá para o Alcorão. No final do debate, o que você acha que aconteceu? O pastor se converteu ao Islã. Está no YouTube. E é assim que Satanás arrebata muitas pessoas para o mundo. É assim que Satanás está arrebatando muitas pessoas para as falsas doutrinas. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. O importante é falar de Jesus. Tem todo tipo de profanação com o nome de igreja, levando vidas, famílias, matando os nossos jovens. Esteja sempre pronto a explicar qualquer que for a razão da sua fé. Você tem que conhecer a palavra de Deus. O Senhor falou que antigamente ela era escrita em pedras, mas que nos nossos dias seria escrita na tábua do nosso coração. Ele fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você só vai saber. Nós vivemos o momento das falsas doutrinas, sim ou não? A Bíblia fala: cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm no meio de vós vestido, né, como ovelha, mas são lobos devoradores. A palavra vai falar, amados irmãos, de doutrinas de demônio, sim ou não? E como é que você vai identificar uma falsa doutrina? Só tem um jeito: é conhecendo a verdadeira doutrina. A palavra do Senhor vai falar em Tito, capítulo 1, no verso 5. Aqueles que são chamados por Deus, te deixei em Creta, para que pusessem em boas ordens as coisas de Deus. Em cidade estabelecesse presbíteros, bispo, pastor, presbítero é a mesma coisa, hebraico, aramaico e grego. Homens que seja poderoso na sã doutrina. Você quer ver? Abre em Tito, vai lá atrás, abre Tito. Antes de Filemão, antes de Hebreus. Você pode abrir em Hebreus, voltar um pouquinho. Tito, capítulo 1, verso 5. Leia mais a Bíblia, irmãos. Leia ela incessantemente. Leia, releia novamente. Conheça o teu Deus. Caminha com entendimento. Amém? Você precisa saber. A Bíblia te ensina a orar, ela te ensina a buscar. Tito, capítulo 1, verso 5. Amém?
Podemos? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, torpe e ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Agora o versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, aleluia, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Por que ele fala que ele tem que ser poderoso na palavra e na sã doutrina para convencer os contradizentes? A resposta está no versículo 10, vai falar, porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, amém? Por torpe ganância, por dinheiro. Então você tem que se defender disso. Você tem que defender a sua família, você tem que defender os seus filhos, você tem que defender a sua fé. Quando Judas está falando lá na carta de Judas, não Judas que foi crucificado, mas Judas, irmão de Jesus, que escreve lá a carta, lá atrás, ele está falando assim, olha, eu estou falando aqui para a preservação da salvação de vocês, e ele vai falar de pessoas que se infiltram. Você está em Tito, vai mais para frente, você vai chegar em 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, sei que muitos conhecem, mas tem pessoas que não conhecem, tem pessoas novas no canal, tem pessoas novas na igreja, e olha o que está escrito aqui, podemos? Quem abriu, diga amém. Não abriu, diga misericórdia. E também houve, 2 Pedro 2, tá, irmãos? E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, por avareza. Avareza é o que? Amor ao dinheiro, irmãos. Farão de vós o que? Negócio. Tudo não é dinheiro dentro das igrejas. Tudo não é dinheiro, sim ou não? Está escrito, e muitos seguirão as suas dissoluções, versículo 2, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Será blasfemado o caminho de quê? De quê? Bota o seu dedinho em 2 Pedro, ou bota aquela fitinha, ou bota uma caneta, bota um papel, é blasfemado o caminho de quê? João 17. Abre lá, rapidinho. É para onde Deus está levando a mensagem, irmãos, amém? João 17. Abre aí. Vamos ver o que é a verdade que é blasfemada. João o Evangelho, tá? Evangelho de João 17. Quem abriu, diga amém. Amém? Os que abriram aí, lê alto. 1, 2, 3 e... E vamos fazer um coral bonito, vamos lá. 1, 2, 3 e... Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? A palavra. Volta para Pedro, versículo 2, amém? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da... Deve ser blasfemado que é a palavra, porque tu sabe que a verdade é a palavra. E eles vão blasfemar a verdade, por quê? Está aqui, versículo 3, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o
Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo, blasfemam diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodos, são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. O que Balaão fez? Se vendeu. Filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Esses são fontes. A Bíblia fala: se creres em mim, como revela as Escrituras, rios de água viva fluirão do céu. Então, se eu creio no Senhor, vou ser uma fonte de água viva. Se esses homens prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da escravidão, se esses homens são fontes sem água, eles não creem no Senhor, eles não têm a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra fala que o diabo, ele vem beleza aí, formosura, tem que ser bonito, tem que ser enfeitado, tem que chamar atenção. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa, ele vem beleza aí, mas quando você conhece, aleluia, você não cai. Amém? Eu podia mostrar aqui inúmeros textos para vocês. Você sabia que há uma profecia dos últimos tempos para afastar você da fé? Essa profecia tem que ser levada muito a sério, porque o Senhor lhe diz assim: quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra? Então, se existe uma profecia de apostatação da fé, o que é apostatar? Voltar atrás. Isso é apostatar. E existe uma profecia que o anticristo não se manifestará sem que primeiro venha o homem da apostasia e se manifeste o filho do pecado. Então o espírito do anticristo que já está na terra, ele trabalha hoje para apostatar você da fé, para minar do teu coração o que foi plantado, o desejo de orar, o desejo de ler Bíblia, o desejo de congregar, de pregar o Evangelho, de ser luz para os gentios. Então o diabo quer que você se torne igual ao mundo, para que o mundo não te identifique como servo, para que ele não te identifique como luz. Então ele quer que a gente fale igual, se vista igual, frequente o mesmo lugar, cante as mesmas músicas, tenha os mesmos hábitos, mesmo cabelo, a mesma roupa. Mas Deus falou que eu e você somos diferentes, dizendo mais, que estamos nesse mundo, mas não somos dele. Então existe essa profecia, e quando a palavra fala, ainda encontrarei fé na terra, e a gente vê uma geração hoje, que é débil na leitura da palavra, isso me preocupa, porque o que tem a ver, pastor, a fé com a Bíblia? Abra a tua Bíblia em Romanos 10, 17, tem como colocar aqui, Romanos 10, 17, que a gente ganha tempo. Romanos 10, 17, irmãos, não sei, o Senhor está direcionando, amém? Se temos que ser luz dos gentios, a gente tem que trazer a verdade, amém? Romanos 10, 17, olha lá, irmãos, olha lá na tela, Romanos 10, 17, olha na televisão, olha lá, 1, 2, 3 e... Depois, com todo o fôlego que tem no seu pulmão, de sorte que a fé, cadê? E ouvir pela palavra de Deus. Então a Bíblia fala, aleluia, ela me ensina que a maneira de eu ter fé é observando segundo a palavra. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais fé eu vou. Mas não tem igreja dizendo aí que não precisa ler mais a Bíblia? Eu não tenho. Eu fui de uma denominação que eu gostava muito,
Mas o líder de lá, ele falou, não tem mais Bíblia, agora é a revelação, ou seja, agora é só o que Deus mostra para ele. Não tem mais Bíblia. Quem não quer que você leia a Bíblia é o diabo. O meu Deus, o da Bíblia, falou, não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que prudentemente eu te conduza por onde quer que andares. O meu Deus fala em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, e vai chegar no último componente da armadura de Deus, que é o principal, fala a espada do Espírito, que é a tua palavra, aleluia. O Senhor fala lá, amados irmãos, lá em João, eu não vos julgarei, mas as minhas palavras o julgarão. Lá em Apocalipse, quando o servo do Senhor chega, fala, eles o venceram, aleluia, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, aleluia, oh glória a Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Que história é essa que eu não tenho que ler Bíblia? O povo está morrendo espiritualmente. Espiritualmente o povo está sucumbindo, está morrendo. E vai lá em João 6. Corre lá. Temos que ser luz do gentio? Então vamos trazer a luz com a verdade. Vamos despertar, começar a despertar aqui dentro, aleluia. Começar a identificar quem somos, para que fomos chamados, para desfazer as obras do diabo, inclui desfazer as obras dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. João 6, presta bem atenção, quando Jesus ele dá o duro discurso e todo mundo começa a se retirar, porque o povo só quer oba-oba, mas a palavra que salva é aquela, meu irmão, que vai lá na tua espinha. Podemos, versículo 60, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito aqui vivifica, a carne para nada aproveita. A igreja... As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas as palavras que Jesus falou que é espírito e vida, esse povo chama de quê? No início da mensagem. Lá no versículo 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram... Chamaram de duro a palavra. Enquanto o povo chamava de duro, Jesus falou que as palavras eram espírito e vida. Então quando manda ler Bíblia, é duro esse discurso. Orar, é duro esse discurso. Não seja igual ao mundo, é duro esse discurso. Larga o pecado, é duro esse discurso. Tem que ter santificação, é duro esse discurso. Esse aí que tu está colocando é do mundo, isso não vem de Deus. Esse costume, esse uso não vem do Senhor. É duro esse discurso. Eu vou para um lugar que eu posso fazer tudo. Eu quero estar num lugar que confronta a minha carne, que confronta os meus erros, que confronta o meu pecado. Eu quero estar num lugar que me lembre de ler Bíblia, que me lembre de orar, que me lembre de consagrar. Eu quero estar num lugar que diz que eu tenho que pregar o Evangelho, que eu tenho que ganhar almas, que eu tenho que dar frutos, aleluia. Eu tenho que estar num lugar que gosta de falar com Deus e que gosta de adorar Deus. Pastor, eles gostam não? Eles gostam de adorar eles mesmos, fazendo culto para eles, música para eles se soltar, para eles dançar. Aqui não, aqui o culto é para Jesus. Foi ontem para Jesus, vai ser hoje, vai ser até onde Ele voltar, com 1000 pessoas ou com uma, o culto vai ser para Jesus. É duro esse discurso, mas as minhas palavras, que vocês acharam dura, é espírito e vida. O povo está morrendo sim ou não? Vai no hospital, vai lá agora, entra numa enfermaria com 5 pessoas, 4 é crente. Vai lá no Pinel, hospital psiquiátrico lá em Botafogo. 78%, estatística, porque você tem que falar a religião. Eu fiz visita lá. 78% das pessoas que estão internadas lá se intitulam evangélicas. Igreja cheia não é sinal de vida saudável com Deus. Mas eu estou falando de uma apostasia da fé. A Bíblia fala, quando eu voltar ainda encontrarei fé na terra. O Senhor quer dizer com essas palavras que quando Ele voltar, haverá uma grande escassez de fé na vida das pessoas. E como que essa escassez viria? Onde está essa profecia, pastor? Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4.
Teve uma meia dúzia que abriu aí, diga amém. Então você pode acompanhar comigo, amém? Mas o Espírito expressamente diz, Espírito com que letra? Maiúscula ou minúscula? Então esse Espírito aí com letra maiúscula é o Espírito Santo? Amém? Está maiúsculo na sua Bíblia? Mas o Espírito, aqui está maiúsculo? Não é outro texto, né? Mas o Espírito expressamente, o que é uma coisa expressa? Não quero fazer propaganda, até porque essa emissora agora é podre, mas antigamente, lá atrás, né? Meus 20 anos de idade, eu estava fazendo qualquer coisa em casa lá, aí começava quem lembra? O pessoal parava tudo e corria, por quê? Aconteceu alguma coisa? Notícia urgente, expressa. Então algo que é expressa é algo que é urgente, é para você dar atenção, e não é o repórter, o Globo Repórter, não é o Elvis, aqui diz o Espírito Santo diz, expressamente. Então para tudo e ouça o Espírito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, vivemos os últimos dias? Se quiser conversar um pouquinho de escatologia, eu tenho todo o tempo do mundo, a gente vai ver que estamos no fim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Eles vão se apostatar como? Como está escrito aí? Dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônio. Está aqui? Está lá, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Então, o espírito enganadores e a doutrina de demônio vai fazer com que o povo que tem fé volte atrás na sua fé. Quantos aqui oravam constantemente e a vida de oração hoje está rateando, está queimando em 3 cilindros? Quantos aqui liam a Bíblia, né, continuamente e hoje já não lê mais? Quantos tinham prazer numa consagração? Quantos tinham prazer de vir num culto de quarta-feira? Vem num culto de quarta-feira, eu te convido, você vai ver, tem 6 pessoas, 7, 8, 10, quantos tinham prazer de vir? Vamos colocar aqui, é porque a gente nunca vai fazer isso, porque a gente não comercializa o nome do Senhor e nem paga quem comercializa. Mas se fosse trazer um cantor famoso desse aí da vida, aí um Fernando desse aí da vida, e botasse lá, cantor fulano de tal, essa igreja ficaria pequena, ela se lotaria, fecharia a rua, ia ser o pânico, as pessoas assim, vamos lá adorar o Senhor com o Fernandinho, vamos lá adorar com a Aline Barros, sei lá, mas nunca veio adorar num culto de oração, não veio adorar, veio ver o homem. Esse dia eu fui no aniversário e botaram lá num telão lá, né, esse show gospel. Eu olhei, chamei minha esposa, falei, vem cá, dá uma olhadinha lá. Aquele palco cheio de luz, todo iluminado, com leão, com fumaça saindo, tem alguma diferença de um palco desse sertanejo? Tem diferença de um palco? As pessoas tudo lá idolatrando o homem, tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Então eles estão ali adorando o homem, não estão ali adorando a Deus. Pega o mesmo lugar desse e bota lá assim, ó, oração de joelhos pela nação. Eles preferem ficar no sol 5, 6 horas esperando no homem a solução para a nação, mas não fica 20 minutos de joelho buscando a Deus a solução da nação. Esse é o povo que se intitula crente hoje, irmãos, a gente tem que mudar muito. Mas há uma apostasia vindo aí. Apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores, a doutrina do demônio. Mas o Senhor está falando que eu tenho que ser luz dos gentios, que você tem que ser luz dos gentios. Ele está falando aqui que nós temos que trazer de volta Jacó, mas Jacó morreu. É Jacó que ele está falando. Jacó foi mudado o nome dele. Esse que se chamará Israel. E o local em que Jacó estava, que era local de Perizeus, o Senhor dá na mão dele. É um lugar a qual ele, fugindo de seu irmão, ele deita a cabeça numa pedra. E ele descansa, o Senhor coloca uma escada, e anjo sobe e desce naquela escada, não é isso? E fala que aquela escada levava ele até Deus, tem revelação. Quando nós temos aqui, a nossa preocupação é onde? Na cabeça. Os nossos medos, nossas angústias, não é isso? E a palavra fala que a rocha é quem? Cristo. Então quando eu coloco o meu pensamento, eu coloco meus planos, coloco meus projetos diante de Deus, o que ele faz, irmãos? Ele está vendo que eu estou confiando nele. Eu coloquei diante dele, eu descansei. A escada é posta. Quem faz a ligação entre homem e Deus?
Então Jesus também é a escada. E quando ele tem aquele sonho, ele não está entendendo, só falar, essa terra aí que é terra de inimigo, eu vou te dar nas tuas mãos. Essa terra será tua, será do meu povo. E Jacó lá na frente, ele volta para aquela terra ali onde ele colocou, onde ele levantou um altar para o Senhor, se cumpre, deixa de ser do inimigo para ser terra do povo de Deus. E nós sabemos que Jacó, ele teve quantos filhos? 12. E nós sabemos que Judá e Benjamim fizeram a tribo de Judá. E 10 tribos se espalharam. Para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Para os 4 cantos da terra. Bem-vindo, filhos de Abraão. Vocês são a tribo de Israel. Vocês são esse Jacó. Traz de volta Jacó. E eu vou provar que é você. Quando Jesus é assunto aos céus e derrama poder sobre si, fala, vem cá, primeira missão de vocês qual é, Senhor? Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele vai às ovelhas perdidas, e eles começam a pregar, e vai pregando aqui, prega lá, prega acolá. E pastor, como é que eu vou ter certeza plena que eu sou esse povo? Abre Efésios capítulo 2. E aqui fecha para você ver, que coisa linda, maravilhosa que é. Conhecer as escrituras, saber quem você é. Tu é um resgatado, porque você é semente de Abraão. Só que tem pessoas a ser resgatadas, e é você que Deus vai usar. É você que tem que abrir a boca, mas para você abrir a boca, você tem que ser cheio de Deus, e se enche de Deus através da leitura, da oração. Efésios 2, vamos a partir do verso 11, poderíamos ler todo, mas só o verso 11, porque o tempo é curto. Podemos? Eu tenho dificuldade, pastor. Abre o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, amém? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis... Assim, em português eu era bom na escola. Português e matemática, eu era legal. Quando fala éreis, no que eu aprendi, é futuro, não é? Então aprendi errado? É presente? Na verdade eu aprendi certo, é passado. Vós que no outro tempo éreis gentio na carne, vocês viviam no pecado, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Quem era circuncidado? Os judeus, e chamava os homens de incircuncisos. Quando Davi ele viu Golias, ele falou o quê? Quem é este incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Então é os judeus falando por gentios. Aparecemos aqui, ele fala assim, ó, vós que no outro tempo éreis gentios, amém? Quem recebeu Jesus, diga amém? Então você era pagão, então você era gentil, você não é mais, então essa palavra é com você. Você que era gentil, dá um glória aí. Você que no outro tempo era gentil, na carne, chamado incircunciso pelos da carne, que se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Então é com quem que Deus está falando? Fala assim, comigo. Com quem que Deus está falando? Comigo. Já identificou que é você? Que naquele tempo estava sem Cristo, separado de que comunidade? Versículo 3, não, versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que estava longe. Quem estava longe? A gente. Pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povo apareceu aqui? Judeu e gentil, amém? A qual de ambos os povos fez derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que insistia em ordenança para criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. As 10 tribos, casa de Israel, as 2 tribos, casa de Judá, dos 2 povos Deus fez um. Você estava longe, mas pelo sangue de Cristo foi trago para perto. Então Jesus veio para juntar as tribos.
Só que Jesus ficou por um curto período de tempo. Ele derrama o Espírito Santo e fala: agora continua essa obra. Vai ante as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então é obrigação minha e sua, pelo Espírito, pregar para o nosso vizinho, pregar para os nossos amigos, pregar para os nossos parentes, pregar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando, que ela tem uma descendência que não é terrena, ela é celestial. Eles não descendem das trevas, mas da luz. Nós não podemos ser egoístas. Recebemos a bênção, recebemos a promessa, fomos resgatados, recebemos o Espírito Santo, eu vou guardar tudo para mim. Porque o Senhor não deu uma porção para você guardar, até porque você não consegue guardar. Ela está retratada no Salmo 23, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice, ele transborda. Óleo é o Espírito, a palavra fala que o Espírito seria derramado numa medida sacudida, recalcada e transbordante, aleluia. Lembra lá de Reis, da mulher, a mulher é quem? A mulher é quem? E a igreja do Velho Testamento tem quantos filhos? 2. Casa de Israel, casa de Judá. Amém, queridos? E essa mulher, ela está aparecendo ali num período que tem muita fome. Fome e sede, não de comida, nem de bebida, de ouvir a palavra. Ela está com muita fome. E chega o homem de Deus, aleluia, Eliseu. E ele chega e fala assim: olha, pega essa farinha que você tem e me prepare alguma coisa de comer. Ela fala: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho essa. Eu ia preparar para mim e para o meu filho e depois íamos esperar a morte. Ele fala: faz o que eu estou te falando. Confia. Às vezes, irmão, você não confia. Entenda bem, só tinha comida para ela e para o filho. Iam comer e iam morrer. Aí chega o homem de Deus e fala: me prepara essa comida. Eu falo: como é que pode? Só tem essa. Ele falou: faz o que eu estou te falando e prepara e dá para ele. Por que aconteceu isso? Por que Eliseu pediu para ela a comida que era dela e do filho? Porque Eliseu tipifica o Senhor. E às vezes o Senhor nos prova, para que a gente venhamos mostrar se realmente Ele é primícia na nossa vida. Deus, Ele permite situações para ver se realmente nós o amamos acima de todas as coisas. Se nós o amamos acima das nossas vontades, e ali ela foi testada, ela foi provada. Só que quando você é aprovado e aprovado é que o céu abre. O céu não abre quando você é aprovado, o céu abre quando você é aprovado, aleluia. E no momento que ela vai lá e crê, e ela faz, ela é aprovada. E ele vai dar o caminho para ela. Ele não dá comida. Ele fala para ela assim: me diz o que tu tem em casa, e daí eu vou te dizer o que fazer. Ela fala: eu não tenho nada. Vamos trazer para o dia de hoje. Ela já tinha vendido a televisão, ela já tinha vendido os móveis, ela já tinha vendido os armários, ela já tinha vendido o celular. Isso o crente não vence não, não vende não. Ele fica com fome, com sede, morre seco, mas com o celular conectado no Wi-Fi. Mas ela já tinha vendido o celular. Ela já tinha vendido tudo. As portas da casa, a janela, tudo ela tinha vendido. Essa mulher não tinha nada. Diga, essa mulher não tinha nada. Mulher quem? Então aos olhos humanos ela não tinha nada. Mas ela fala: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Botija, vaso, Jeremias 18. Assim como é o vaso na mão do oleiro, é o meu povo em minhas mãos. Então vaso é você. Digo, vaso sou eu. E o azeite na Bíblia simboliza o quê? O Espírito. Olha, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais geladeira, eu não tenho mais fogão, eu não tenho roupa, eu não tenho coberta, eu não tenho cortina, eu não tenho bujão, eu não tenho mais celular, não tenho nada, mas eu preservei em mim a presença do Senhor Jesus. Eu preservei o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nada, mas há um pouco de azeite na botija. Ele então vai lá e pega azeite vazio com o teu vizinho. Pega vasos vazios e pega o teu azeite e derrama sobre ele. O mal é você pensar que Deus não te deu unção nenhuma.
O mal é você pensar que Deus não te deu dom nenhum. Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Ele te chamou para ser um ganhador de almas. Ele te chamou para desfazer no poder dele as obras do diabo. Ele te chamou para a sua boca ser boca de Deus na terra. Ele te chamou para que tu estendesse a mão, o nome dele fosse glorificado. Mas às vezes você não acredita e você vai morrendo de fome espiritual, quando na verdade você tem um alimento. Mas esse alimento não é só para você. Quanto mais você dá a Ele, mais você tem. E o Jesus falou: toda vara em mim que produz fruto, podes para que dê mais fruto. Toda vara em mim, todo homem, toda mulher que ganha almas, que ora, que busca, eu vou derramar mais poder. E ele fala para essa mulher: tu tem um pouco de azeite, pega o teu azeite e derrama sobre o vaso do vizinho. E quando ela derrama, enche o do vizinho. Filho, pega outro e pega e enche. Filho, pega outro e enche. Filho, pega outro e enche. Pega outro e enche. Mas não tinha só um pouquinho? Tem só um pouquinho, mas quando você divide, quando tu prega, quando tu fala, Deus dá mais, e Deus dá mais, e Deus dá mais, e Deus dá mais, e Ele dá mais. Eu ganhei uma alma, tu vai ganhar 2, vai ganhar 4, vai ganhar 10. Orou por um enfermo e ficou curado, vai orar por 10. Deus vai dar mais. E a provisão veio a partir do momento que ela resolveu dar aquilo que Deus deu para ela, para os outros. Deus te deu unção, Deus te deu poder, Deus te deu vida. Leva a vida para o teu vizinho, leva a vida para o teu companheiro, leva a vida para a tua companheira, leva a vida para o teu pai, leva a vida para a tua mãe, leva a vida no mercado, leva a vida no banco, aonde você estiver. O que é a vida? A vida é Cristo que se revela na palavra. As minhas palavras é Espírito, é vida. E aquela mulher morreu? Não morreu. E a dívida dela foi paga? A sua dívida só é paga quando você crê na loucura do Evangelho. Mas é loucura isso, é quando você crê na loucura do Evangelho. Eu vou dar o que eu tenho de comer para ele, ela deu. Eu vou pegar meu pouquinho de azeite e vou pegar vaso dos outros para derrubar. Ela fez. É loucura acordar de madrugada? É loucura ler Bíblia? É loucura orar? É loucura vir para o culto? É loucura falar diferente, se vestir diferente, agir diferente? Experimenta essa loucura, porque o que é loucura é você ter unção e estar morrendo de fome como ela estava. O que é loucura é você ter unção e dizer: eu vou comer esse pouquinho de comida, vai morrer e meus filhos. Deus não quer que você morra, Ele não quer que os teus frutos morram. Então ela tinha solução, estava ali, ela não tinha atitude. Nós temos a solução, foi derramada sobre nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito de verdade, de força, de encorajamento, de cura, de libertação. O Senhor, Ele fala que ninguém acende uma candeia e coloque debaixo do alqueire, mas coloca no velador, para que todos que passam vejam a luz. O mundo está em trevas ou está em luz? Imagina se Alcim trabalhou na Light, um blackout, pega Irajá, Vila da Penha, Vaz Lobo, pega tudo, aquela escuridão. Apagou tudo. Acontece, não acontece? Já aconteceu algumas vezes. Apagou tudo, blackout, escuridão total, ninguém enxerga nada. De repente, você tem uma casa, você mora num apartamento, digamos assim, 15º andar. E você mora na cobertura, só para ilustrar. E lá na cobertura tu acende tudo. Está tudo aceso na tua cobertura. Eu botei cobertura, irmão, só para no sentido de todo mundo ver. Muita gente vai ver, sim ou não, que tem luz naquela cobertura? A princípio, você pode pensar assim: tem um gerador. Mas vamos supor que esse blackout dura 15 dias. Tu tem um dia com luz, 2 dias sem luz, 3 dias. Você não tem combustível para isso. Ela vai bater na tua porta para perguntar para você qual é a origem daquela luz, sim ou não? Quem acha que vai, diga amém. O mundo está em blackout. Na sua vida tem uma candeia. Se as pessoas não estão indo até você perguntando por que você tem luz, é porque tu também está no escuro. E quem está no escuro não vai ser reconhecido pelo Senhor. Porque a parábola das 10 virgens diz que as 10 tinham consigo a lâmpada. Mas 5 era prudente e 5 era nércia, porque as prudentes traziam azeite, o Espírito. O que é a lâmpada, irmãos? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a tua. Mas a Bíblia sem o Espírito, ela não é nada. A Bíblia, sem você ter o Espírito, você não consegue discerni-la. Provérbios 1:23 é claro: convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu Espírito,
e vos farei saber as minhas palavras. Só é possível saber o que está além da letra, as revelações, tendo o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, logo você não vai saber o que está por trás da letra, as revelações. E o diabo vai te enganar, ele vai te ludibriar, ele vai te desviar do caminho, ele vai te desviar da verdade. E automaticamente você não compreendendo a palavra, você não se encherá dela. E se você não se encher dela, você não leva ela, você não prega, você não vai falar. Então você vai estar em trevas, aonde a palavra diz que você deveria ser luz. E as 5 ali insensatas, é porque elas não levaram azeite, elas não tinham espírito, ela tinha Bíblia, mas não tinham espírito. Mas as prudentes levava azeite reserva consigo. E quando viram, lá vem o noivo, elas levantaram e acenderam a sua lâmpada, porque tinha azeite. E as nécias falaram, dá o seu azeite para nós, divide. Fala, não, porque vai faltar para a gente também, vai lá comprar. Por que vai lá comprar? Porque não diz que tudo hoje é comprado? Tudo hoje ele não vende? Então, o meu Deus trouxe de graça, mas se tu creu num Deus que compra, vai lá comprar. E aí, irmãos, elas saem no cortejo e encontram com o noivo. E por que elas foram identificadas? Porque a lâmpada se trazia na altura da mão. E ela botava no rosto. E o noivo conseguia identificar a noiva. Essa é minha noiva, eu conheço ela. Porque tinha a lâmpada acesa na altura do rosto. Então, se você não chama a atenção das pessoas, para que você fale de Deus para elas, é porque você também está no escuro. E se Jesus voltar e você estiver no escuro, Ele não vai te conhecer. Não vai. Porque Ele não conhece quem está no escuro. Porque quem está no escuro é quem desprezou a lâmpada, a palavra, e desprezou o azeite, o Espírito. Mas Ele está te dando de graça a palavra, Ele está te dando o Espírito, para que você se encha dele, para que você seja a luz, e as pessoas que estão passando nas trevas, vejam a luz na sua vida. Essa pessoa fala diferente, essa pessoa tem paz, você tem o equilíbrio, eu vejo Deus em você, e ela vai começar a confiar em você. Deixa eu falar com você, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na minha vida, eu estou com problema na minha casa, eu estou com problema assim, eu estou me sentindo desse jeito. Elas estão indo, as pedras estão clamando, mas elas têm que sentir confiança em você. Então, se você chega num lugar de trabalho, você tem postura, você mostra que é um servo do Senhor, o seu comportamento, elas vão ver luz. Daqui a pouco alguém vai até você, sim ou não? Vai até você, vai. E daqui a pouco você está entrando com ele aqui dentro da igreja. E é assim que acontece. Você foi um instrumento na mão de Deus, e você resgatou aquela vida. Então ali, Senhor, o que o Senhor quer falar com o povo, Senhor? Eu fui lá e abri a Bíblia, e caiu lá, em Isaías 49. E meu irmão, falar para os irmãos, a palavra ela prega sozinha. Quando eu ouvi isso aqui, eu me alegrei muito. Que eu falei, Senhor, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e me encontrei reprovado em muitas coisas. Eu falei, Senhor, eu quero melhorar, o que o Senhor quer de mim? Eu chego aqui num culto, abro, o Senhor fala, ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. Quem é esse povo de longe? Nós que o Senhor alcançou. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas disse, de balde tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Ninguém viu o que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que história é essa que ninguém viu, querido? A tua obra no Senhor não será em vão. Tu faz para Deus. Ninguém me elogiou, fiz aquilo ali, ninguém falou nada. Deus está vendo. É para Ele que você está fazendo. A tua obra dele não será em vão, aleluia. E agora diz o Senhor que me formou, versículo 5, desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Vamos trazer o povo que está perdido. A palavra discípulo é seguidor. Quem segue Jesus aí, diga amém.
E ele disse aos seus discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel é Jacó. Temos que levantar Jacó, a começar por nós mesmos. Amém? Ler mais, orar mais, buscar mais. Nós temos a maior arma que o ser humano pode ter: Bíblia e o Espírito Santo de Deus. Com essa arma, em tudo, você é mais do que vitorioso. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.